Bom, pessoal, boa tarde. Mais uma reunião aqui do grupo de fotônica. Então, na reunião de hoje, a gente vai ter aqui o João Vitor Valverde, que está fazendo mestrado aí para estudar os processos não lineares das imidazopiridinas. Ele vai falar aí de alguns resultados que ele obteve aí nos últimos meses. Por favor, João. É, Bom, olá a todos, como o professor Kleber disse, meu nome é João Vitor, sou aluno de mestrado dele e estarei apresentando algumas propriedades fotofísicas de derivados de midazopiridina 1,2A e também estudando os efeitos de grupos periféricos enxertados nessas moléculas. Bom, eu dividi a apresentação em alguns tópicos, uma introdução e objetivos, na qual eu dou uma pequena introdução sobre essas moléculas e também os objetivos que pretendemos com esse trabalho, os materiais e métodos utilizados para obter esses objetivos, os resultados que nós obtivemos até o momento e a conclusão que tiramos desses resultados. Bom, as midazopiridina são compostos heterocíclicos contendo nitrogênio, na qual elas vêm surgindo com algumas aplicações em óptica, ciência de materiais e química medicinal. Além disso, elas são, o que torna elas um pouco interessante é que elas são um análogo estrutural das purinas, que são bases nitrogenadas do DNA e do NRA. Bom, além disso, as imidazopiridinas são formadas pelos anéis de imidazol e de piridina, na qual é dividida em 4 isômeros, onde esses 4 isômeros eles são obtidos variando a posição do nitrogênio ou no anel de imidazol ou no anel de piridina, ou também adicionando nitrogênio nesses anéis. Então, os 4 isômeros da imidazopiridina, eles são a 1,2A, a 1,5A, 4,5B e a 4,5C. A que nós estamos estudando, então, a imidazopiridina 1,2A, piridina formada por esses 2 anéis, formando assim a imidazopiridina 1,2A. O que vale a pena comentar é que a imidazopiridina, na sua posição C3, ela contém uma alta densidade eletrônica, o que faz com que essa posição seja facilmente atacada por algumas moléculas indesejadas, como radicais livres. Então, dessa forma, é colocado um grupo protetor nessa posição para estabilizar a molécula e também impedir esse tipo de ligações. Bom, entre os 4 isômeros da imidazopiridina, essa é a mais comum devido a suas inúmeras aplicações em produções de remédio. Também, dos 4 isômeros, ela é a que apresenta maior propriedades emissivas. Recentemente, no grupo foram publicados 2 artigos que relatam as propriedades fotofísicas da imidazopiridina 4,5B, só que, apesar dessas moléculas terem propriedades interessantes, não existe muito trabalho relatando essas propriedades delas, Então, nosso objetivo é estudar as propriedades dessa molécula, para contribuir com mais informações sobre elas. Bom, então, para fazer esse trabalho, nós utilizamos alguns derivados de imidazopiridina, na qual todas essas moléculas estudadas elas contêm esse grupo protetor na posição C3, e nós dividimos em 2 grupos. O grupo 1, todas as moléculas contêm esse anel fenil, e as moléculas do grupo 1, elas são, a diferença entre elas são do grupo protetor ou aceitador ligado ao fenil. Já a força de doação e retirada de elétrons foram determinadas a partir da constante de Hammett, que mede a influência eletrônica desses grupos na molécula. Então, para a molécula 6O, 6M e 6N, elas contêm grupos aceitadores de elétrons, na qual a força de retirada de elétrons de forma crescente, a partir da constante de Hammett, ela é dada pelo flúor, depois o CF3 e o CN, para essas moléculas. Onde o CN o ciano ele é o mais aceitador entre elas, Já as moléculas 6K e 6L, elas contêm grupos doadores, e na ordem crescente nós temos o CH3 e o OCH3, sendo o OCH3 o mais doador desse grupo, Já o grupo 2, nós temos a molécula 6Q, que contém apenas esse grupo CH3 ligado diretamente ao core da imidazopiridina 1,2A, e a molécula 6R,
que tem esse grupo estiril, que aumenta a conjugação efetiva da molécula, né? Bom, a molécula 6Q, por ela ter esse grupo CH3 ligado diretamente ao core da imidazopiridina, e por mais que esse grupo ele seja um doador, ele é um doador relativamente fraco, né? De forma que as propriedades, esperamos que as propriedades obtidas por essa molécula 6Q seja basicamente atribuído ao core da imidazopiridina puro, né? Sendo pouco influenciado por essa molécula. Bom, então, para obter as propriedades ópticas das moléculas, como absorção, fluorescência, eficiência quântica de fluorescência e anisotropia, nós utilizamos um espectrofotômetro Shimatsu UV1800 e um fluorímetro Hitachi F7000, na qual foram preparadas soluções dessas moléculas em DMSO, com a concentração de 10-4 mol por litro. Para obter também o tempo de vida dessas moléculas, foram feitos na medida de fluorescência resolvida no tempo, utilizando o sistema de laser faros, com um pulso de 120 femtosegundos, operando a 343 nanômetros com a taxa de repetição de 300 Hz. Então, com isso, o feixe do laser ele passava por uma lente e focaliza o feixe do laser na amostra. Então, a luz de fluorescência é obtida por uma fibra óptica, né, passando por um fotodetector e assim mandando por um osciloscópio, né. Também determinamos a absorção de estado excitado utilizando a técnica Pumping Probe, na qual essa técnica ela consiste de dois feixes, né, o Pumping Probe, que incidem na molécula, e são defasados temporalmente, né. Então, para essa técnica, utilizamos o setup experimental aqui do Laboratório de Fotônica, que consiste de um sistema de laser Clark de safira, operando em 775 nanômetros, num tempo de pulso de 150 femtosegundos, uma taxa de repetição de 1 kHz. Então, o feixe do laser ele passa por um espelho, na qual divide o pump do probe, na qual para o probe é utilizado 4% da potência do laser, e para o pump os outros 96%. Então, o feixe do pump ele passa por um sistema de atraso, onde é feito o delay entre os pulsos, e logo em seguida passa por um cristal em direção de segundo harmônico para gerar 388 nanômetros. Já o probe, o caminho óptico dele é sempre fixo, ele passa então por um cristal de safira para geração de luz branca, e então os lasers, os dois feixes, né, incidem na amostra com respectivo delay temporal entre eles, né. Então, ao passar, né, pela amostra, né, a luz branca, a transmitância da luz branca é detectada por um espectrofotômetro, né. Bom, mexendo no sistema de estágio aqui, de atraso, né, é possível, né, fazer tanto com que o pump ou o probe ele chega primeiro na amostra, né. Quando o probe ele chega primeiro na amostra, o que nós temos basicamente é a absorção linear e a informação que nós precisamos, né, para normalizar os dados, né, da absorção dos estados excitados e assim saber se os estados excitados ele absorvem mais ou menos do que o estado fundamental. Mexendo no sistema de atraso para que o pump ele chegue primeiro, o que nós temos então é o pump ele chega na amostra, fazendo com que a população vai para os estados excitados. Logo em seguida, essa população ela cai rapidamente, né, para o primeiro estado excitado. Depois do primeiro estado excitado, elas começam a decair exponencialmente com o tempo característico do estado S1, né. Logo em seguida, então, chega o probe com um delay temporal menor que o tempo de vida desse estado, levando a população para os estados SN, né. Então, com isso, nós temos absorção dos estados excitados. E a partir dessa técnica também é possível monitorar, né, a dinâmica desse estado excitado, aumentando o delay temporal entre esses dois pulsos, né, esses dois feixes. Já que, aumentando o delay temporal entre eles, né, a população começa a decair, voltar, né, para o estado fundamental, e é possível observar uma diminuição na transmitância da luz, né. Bom, dito isso, então, nós, a partir dos espectros de reflexão de um fóton, conforme essas imagens isoladas, nós observamos que as moléculas do grupo 1, elas apresentam, né, espectro de absorção muito semelhante, sendo que as moléculas do grupo 2 elas diferem bastante entre tanto as moléculas do grupo 1 e entre elas também, né. Nós observamos que essas moléculas apresentam duas bandas de transições, na qual está situada em 336 nanômetros e 324 nanômetros, e a banda de maior energia, né,
55 nanômetros e 282 nanômetros, né? Algo interessante de notar é que nós observamos, né, um redshift, né, aumentando a força de doação ou a força de retirada de elétrons, né? Observando aqui para as moléculas 6O, 6M e 6N, observa que a molécula, né, que contém o flúor, somente ela tem um espectro mais para ela tem um espectro mais para o ultravioleta, e aumentando a força de retirada de elétrons, você tem esse deslocamento para o vermelho, né? Conforme podemos observar aqui, para a molécula 6O, que tem o ciano aqui, né? O aceitador mais forte entre elas. O mesmo também é observado aqui para a molécula 6L e 6K, né? Que tem esse deslocamento para o vermelho, né? A molécula, então, que apresenta o maior deslocamento para o vermelho é a molécula 6R, que tem esse estiril, né? Então, o que está relacionado com essa maior conjugação que a molécula tem, diminuindo, então, a energia entre esses estados, né? E também ela apresenta o maior valor, né, de coeficiente de absorção molar da plana de menor energia, né? Bom, a molécula 6Q, que é a que nós estamos assumindo que as propriedades dela é pouco influenciado por esse século 3, ela apresentou os menores valores de coeficiente de absorção molar, o que também e o seu espectro é muito semelhante à das unidades peridina 1,2A puro, né? O que corrobora, né, para a nossa hipótese lá de que o CH3 influencia muito pouco nas propriedades da amidase 1,2A, né? Também foram feitas medidas de anisotropia para definir, né, de fato, quantos estados eletrônicos a molécula contém e até onde esses estados eles se situam, né? Para isso, então, foram feitas medidas de anisotropia. Quando a molécula é excitada com a luz polarizada, nós esperamos que a luz emitida pela molécula também seja polarizada, né? E o quão despolarizada é a luz emitida pela molécula é medida pela anisotropia, dada pela essa equação aqui abaixo, onde basicamente calcula-se, né, o ângulo entre o momento de polo de absorção e o momento de polo de emissão, onde o R é o coeficiente de anisotropia e o beta é o ângulo entre os dois momentos aqui, né, de polo. Então, o valor máximo que a anisotropia ele pode assumir é 0,4, quando o momento de polo de absorção e de emissão eles são paralelos, né, de forma que, então, a luz emitida é totalmente polarizada, né. Aí o valor mínimo que o coeficiente de anisotropia pode assumir é menos 0,2, desculpa, que é quando o momento de polo de absorção e o de emissão eles têm um ângulo de 90 graus entre si e a luz, então, emitida é totalmente despolarizada. Então, resolvendo a anisotropia espectralmente, né, ou seja, obtendo o valor da anisotropia para cada comprimento de onda, é possível, então, determinar quantos estados eletrônicos, né, ou até onde esse estado eletrônico se situa, já que se eu obter a anisotropia constante dentro da banda de absorção, isso quer dizer que nesse range, né, que a anisotropia é constante, o ângulo entre o momento de absorção e emissão é o mesmo, significando que eu estou acessando ao mesmo estado eletrônico, né? Dito isso, então, a partir dos espectros de anisotropia, nós observamos, né, valores constantes, até de 310 a 350, né, significando que esse é o estado de menor energia e também é o único estado eletrônico, né? E esse aspecto, né, meio constante da banda aqui de menor energia dessas moléculas, né, pode estar associado, né, a várias progressões vibracionais, né? Também observamos que o valor de anisotropia para as moléculas é muito próximo de zero, né, para as moléculas 6K, 6L, a 6N e a 6Q, esses valores de anisotropia são considerados praticamente zero, já que estão bem no limite da precisão experimental, né? Mostrando que o ângulo, então, entre o momento de polo de absorção e emissão dessas moléculas, ele é muito próximo do 54,7, e quando o momento de polo de absorção, quando o coeficiente de anisotropia é igual a zero, né? Já a molécula 6M, né, a 6O e a 6R, né, ela tem os maiores valores de anisotropia, 0,1, fazendo que essas moléculas, dizem que essas moléculas são as moléculas que menos despolarizam a luz comparado com as demais aqui, né? Também fizemos medidas de fluorescência, onde a banda de fluorescência dessas moléculas elas se situam entre 411 a 452, onde
também observamos aquele mesmo fenômeno, né, aumentando a força de aceitação de elétron. Você tem esse redshift, né? Então, aqui a molécula 6N é a molécula que tem somente o flúor. Então, a banda dela está em 411, né? Aumentando essa força de aceitação, né? Você tem esse deslocamento para o vermelho, né? A molécula 6O, então, ela está em 452, né? Já para as moléculas que têm um grupo doador, não foi observado isso, né? Também, o que pode estar associado é o menor o valor de doação entre elas são muito parecidos, né? De certa forma. Então, o fato de não ter observado esse redshift, né, apreciável pode estar associado a isso. As moléculas também apresentaram um stoke shift, né, relativamente alto, né? O menor valor foi de 83, né, e o maior valor que nós obtivemos foi de 115, né? Para a molécula 6O, né? Aqui, né, é difícil, né, para essas moléculas foram difíceis definir, de fato, onde é o pico da banda de menor energia, né? Então, meio que fizemos uma padronização, fazendo uma decomposição gaussiana aqui, nessas duas bandas, e esses valores, então, do pico da banda de menor energia foram definidos por essas deconvoluções gaussianas, né? Então, foi uma forma, né, de padronizar e tentar seguir o mesmo critério, né? Então, a partir do momento que nós definimos quantas bandas de fato tem até onde elas se situam, nós calculamos os momentos de politransição dessas moléculas, né? Do estado S0 para o S1, do S0 para o S2, utilizando a equação abaixo, e considerando, né, que as moléculas estão, as bandas de transições já têm um perfil gaussiano, né? Então, a partir disso, utilizamos o método de convolução gaussiana, e os valores de momento de politransição estão aqui na tabela, né? Aqui, só vale comentar que, para fazer a decomposição gaussiana, na banda de menor energia, nós utilizamos somente um gaussiano, e para a banda de maior energia, nós tivemos que usar, para a maioria das moléculas, né, duas gaussianas, né? Bom, exceto a molécula 6R, né, que daí, na banda de menor energia, que teve que usar duas gaussianas, né? Bom, a molécula que apresenta, então, o maior momento de politransição, tanto para o estado fundamental para o S1, tanto do fundamental para o S2, foi a molécula 6R, né, o que está associado, então, àquela maior conjugação efetiva dela, e a molécula 6Q, por ter pouca influência do grupo lateral, né, ela apresentou o menor valor no momento de politransição aqui. Esse valor aqui, o momento de politransição, pelo menos o Mi01, mas será importante para explicar o tempo de vida dessa molécula, né? Também o mesmo fenômeno é observado, né, se nós pegarmos aqui a molécula 6O e até o 6M aqui, o 6O contém o CN e a 6N contém, né, o flúor, né? Então, há aquele mesmo aumento, né, do momento de polo, aumentando a força de aceitação e também aumentando a força de doação para a molécula 6K e 6L, né? Também tem esses aumentos mostrando, né, a dependência, né, da força de aceitação e de doação. Também foi feita medida de eficiência quântica de fluorescência, na qual diz o quão eficiente a molécula é para o decremento da molécula emitindo fóton, né? Então, utilizamos o método referenciado, na qual comparamos a fluorescência de uma molécula, na qual já é conhecida a eficiência quântica dela, com a fluorescência da molécula que nós estamos estudando. Nós utilizamos 3 moléculas aqui como referência, na qual a eficiência quântica delas foram 76%, 99% e outra de 95%. Os valores, então, da eficiência quântica, eles estão listados aqui embaixo, né? E a molécula que apresentou maior eficiência quântica foi a molécula 6Q, que apresentou 28% da eficiência quântica, né? E as demais moléculas apresentaram valores menores do que a molécula 6Q, né? Bom, essa diminuição, então, da eficiência quântica de fluorescência, colocando, né, esses grupos laterais, eles talvez podem estar associados com 2 efeitos, né? Que é um efeito de rotação interna e um efeito Luz-Bolt, que, como eu tenho esse grupo lateral, né, ligado à molécula, uma ligação simples, isso quando a molécula é excitada, né, isso faz com que a molécula comece a
rotacionar, né, em torno dessa ligação simples, ou vibrar, né, como se fosse um parafuso solto, contribuindo assim para a taxa não radiativa da molécula, né? Então, se esses efeitos, né, que contribuem para a taxa não radiativa estão de fato presentes, né, para observarmos um aumento na taxa não radiativa, né? Então, a molécula 6Q, que apresenta maior eficiência quântica, ela apresentou uma taxa não radiativa de 0,1, e há, de fato, esse aumento na taxa não radiativa com esses, quando eu coloco esses grupos laterais, né, na molécula, né? O que, então, a diminuição, né, da eficiência quântica dessas moléculas pode estar associada aí a esses dois efeitos, né? Esses dois efeitos também são relatados, né, em outros artigos e também observaram nessa diminuição na eficiência quântica quando coloca um grupo lateral, né? Então, eu tenho essa molécula aqui abaixo, na qual ela tem uma eficiência quântica de 93%. E quando é colocado o fenil, o fenil aqui, você tem essa diminuição da eficiência quântica para 19%, né? E quando você coloca certas restrições, né, no movimento do fenil, se tem novamente o aumento da eficiência quântica para 66%. Já o tempo de vida também, a partir lá da fluorescência resolvida no tempo, nós temos aqui listados o tempo de vida dessas moléculas, onde as moléculas que têm esses grupos laterais apresentaram um tempo de vida de 1,2 a 2,4 nanosegundos, né? E são tempos também relatados para moléculas parecidas, né? Já a molécula 6Q, ela apresentou o maior tempo de vida de 6,9 nanosegundos, né? Esse tempo de vida ele pode estar associado a essa menor diminuição também no momento de politransição dessa molécula, já que o tempo de vida natural ele é inversamente proporcional ao momento de politransição do estado fundamental para o estado excitado, né? Então, se há uma diminuição no momento de politransição, há um aumento no tempo de vida natural dessa molécula. Por fim, a partir do espectro de absorção de estado excitado, observamos uma absorção de estado excitado saturado para a molécula 6R, e não foram observados, né, os estados excitados para as demais moléculas no range, pelo menos, da luz branca, né? Então, basicamente, né, o que nós estamos observando para a molécula 6R você tem inicialmente você tem a população aqui no estado fundamental, então o pump chega, né, promove a população para o estado excitado, elas decaem rapidamente, o estado S1, e logo em seguida chega o probe, né? O probe, então, promove a população para o estado do SN, acessando, né, um estado que é permitido para o comprimento de onda de aproximadamente 520 nanômetros, né, para essa molécula. Então, essa molécula, né, provavelmente, quando nós estamos acessando, né, esse estado excitado para a molécula 6R, deve estar associado a um grupo estiril que está ligado na molécula, que aumenta a conjugação efetiva dela e assim, né, diminui, né, a energia entre esses estados, né. Bom, então, foram algumas conclusões que nós chegamos, né, as moléculas apresentam dependência, né, muito forte, né, nas propriedades ópticas com esses grupos doadores e aceitadores de elétrons, né. Nós observamos, então, duas bandas de transições para essas moléculas. Também observamos a diminuição da eficiência quântica de fluorescência quando adicionados grupos periféricos, né, o que está associado, né, a processos de rotação interna e também luz Bolt. E a partir desse espectro de absorção de estado excitado, observamos somente a transição do estado S1, de estado S1 para o estado SN com a molécula 6R, né, provavelmente está associado ao grupo estiril, que diminui a energia de transição dessas moléculas. Obrigado, e aqui vai alguns dos meus agradecimentos.